Muito boa noite, estamos aqui na reunião da tribo, da aula mensal, que hoje se chama Live Fechada. E o nosso tema já é um tema que tem sido requisitado por vocês de longo prazo. E ele é importante porque ele é uma emoção, talvez das três emoções que mais temos dificuldade de lidar. Eu diria que é a segunda emoção, que é a raiva. Então hoje nós vamos falar com raiva. Eu não quero deixar vocês com raiva, não. Por isso que eu comecei na hora. Se eu começasse atrasado, vocês já iam começar a ficar com raiva de mim. Isso não ia dar certo. Hoje é um dia especial para mim. A Alice completou 10 anos. Há 10 anos atrás, ela estava no meu colo, se preparando para passar a primeira noite dela. E hoje à tarde foi a comemoração do aniversário. Ela escolheu comemorar num pula-pula, nesses trampoline parks, e convidou as amiguinhas da escola, e também mais duas amigas e um priminho, e uma priminha. Então, tinha. E aí, vocês imaginam que o Degas aqui foi pular também, né? Vocês devem estar vendo que eu tô meio com cara de acabado, tá vendo ou não? Ó. É. Se não tá vendo, fique sabendo que eu tô com cara de acabado. Eu tô acabado. Mas deixa eu abrir a janela aqui para ventilar um pouquinho, pera. 'Ventilou bem. Então hoje tá um dia frio aí no sul, né, Diego? Parece que tem uma frente fria mais fria do ano tá chegando por aí. Boa noite. Tá um gelo aqui. É, daqui a pouco ela chega por aqui. Tá Falaram que 2 graus. talvez amanhã pode nevar em São Joaquim, aí na Catarina. Vamos ver. Na quarta-feira chega por aqui. Então vamos lá. Eu fiz uma listinha ali pra gente, é, um direcionamento para a gente poder seguir, né? E nós temos, vamos ter dois visitantes. Nós vamos ter como que é o nome dele? Deixa eu ver aqui. Carlos, O Carlos Adalberto. Carlos, você está por aí, Carlos? Oi? Tá, fechar o áudio da Jéssica, que tá. Tá. Muito bom. Então, nós temos também uma outra visitante, que é a Elizabeth Silva. Devem estar entrando por aí. E temos aí a presença da Nelly. E é isso. Então, nós vamos estar falando hoje de algo que pode levar vocês para nova atitude diante da vida. Mas antes de começar a falar, eu queria perguntar para vocês qual de vocês assistiu a live de ontem? Levanta a mãozinha aí, dessa mãozinha aqui, né? Quem assistiu a live de ontem? Diego, Leia,
Alzira, Patrícia também. Muito bom. A live de ontem. Fala um pouquinho aí, o que que você achou, Diego, da live de ontem? Então, nós tínhamos um pouquinho antes, nós tínhamos feito uma outra live, né? É, E aí acabou que eu fiquei bastante tempo envolvido, e aí depois eu consegui colocar o fone e eu tive que ficar um pouquinho na sala com a minha filha. tá. Então eu dividi um pouco o tempo entre ouvir a live e ficar com ela. Então tenho que, né, reconhecer que eu não estava 100% presente, mas os principais tópicos eu consegui pegar, que eram das pessoas mais importantes, das três mais importantes. E se eu tivesse que me posicionar ontem, eu senti num primeiro momento que eu diria que era, além de eu e Deus, a minha filha. Era o que vinha de dentro, assim, meu sentimento. Uhum, E aí depois, conforme tu foi falando e dando os desdobramentos, né? Principalmente os que a gente se defronta, assim, com as questões que envolvem a relação com os pais, com a mãe, principalmente. uhum, E as demandas da mãe, esse tipo de situação de... Não é um conflito, né? Mas existem as demandas dela, né? E aí é uma relação que ela projeta coisas nos filhos, demanda dos filhos alguns preenchimentos de vazios que são dela, e aí a gente começa a entender os processos de relação e que a gente precisa, não é cortar esse laço, mas a gente precisa saber que a gente é um indivíduo, que nós temos a nossa alma, isso já era algo que também tu tinha trazido para nós, e que a gente busca a nossa alma gêmea, né? Então, a terceira pessoa é a pessoa que a gente busca para nos completar, né? Então, foi isso que eu tirei, acho que foi muito válido, porque no decorrer da live eu também fui fazendo essas reflexões do que eu sentia antes e do que, né, conforme as informações vieram vindo, do que foi mexendo em mim, para eu também tomar receber essas informações e tomar essa consciência, né? Essa nova consciência de dizer assim, bom, de fato, a minha filha daqui a uns anos ela vai ter a vida dela, nós temos que preparar ela para isso e vou estar com a minha esposa. Ela é que é a minha parceira de vida. Então, somos nós três. Deus, eu e ela. isso, legal. Eu, assim, eu confesso que eu não tinha um script tão planejado como foi. Eu tinha algumas diretrizes como eu tenho hoje. Dificilmente eu entro numa live aberta assim, vou sentir o campo. Não, eu tenho uma linha, tenho algo a falar, mas eu me surpreendi com a profundidade do que eu falei ontem, cara. Eu confesso que eu vou querer E assistir eu essa vou, live de novo. Eu vou querer assistir a minha live. não, e eu vou te dizer que o teu entusiasmo para o lugar que tu foi, eu senti e acompanhei, fui junto, assim, sabe? É, eu Mesmo tava. fazendo a ressalva que eu não estava 100% e mexeu, tá? Mexeu igual. É, Mexeu igual. Em vários momentos eu fui lá e aí veio aquele pensamento, aquela reflexão, e eu acho que foi muito válido, legal, muito legal mesmo. legal. Obrigado, querido. Muito obrigado. Valeu. Alzira assistiu, Alzira? Boa noite a todos. Assisti sim. Boa noite. E, e vi que o doutor Adailton ficou tão. Foi tão forte, tão profundo que até ficou meio. Não é raiva, nervoso é o termo? Pode Um ser. pouco, um pouco. Emocionado. Emocionado, emocionado. Foi muito forte. E até ontem, para mim, era eu, Deus e a minha mãe. Até ontem. Hoje, depois de assistir a live, completamente diferente. Eu, Deus e o meu companheiro. Uhum. Que bom. Obrigada, doutor.
Mari, rapidamente. Oi. Sim, assisti também. Entrei um pouquinho atrasada, mas deu para pegar a emoção da live. E, de fato, né, o nosso companheiro de vida, quando a gente inicia uma relação, né, parece que dá um start na vida da gente, né? Os meus maiores desafios e as experiências que mais me aproximaram de Deus vieram depois do meu casamento. Então, fez total sentido para mim. Ok, Foi muito obrigado. bom. Gratidão. Roneide chegando na área. E aí, Roneide? Roneide estava na live ontem. O que que você pegou da live? O que você vai levar pro resto da vida, Roneide? Tá mudo. Não consegue desmutar. Tudo bem. Ah, agora eu consegui? Acho que Conseguiu. eu consegui. Agora eu não estou me vendo, não. Então, cada dia é mais esclarecedor, assim. A gente toma muita consciência dos abusos, né? Que a gente imagina, ai, isso não teve nada a ver, mas tem tudo a ver com os abusos que eu ainda me permito ainda. E eu estou emocionada, eu fiquei emocionada ontem, eu ainda estou até agora. Que acaba, assim, um abuso atrás do outro. E eu vou tomando consciência. Puxa vida, é outro abuso. E aí, tem que tomar a rédea da situação, né? É isso. Mas hoje nós vamos Sair do acabar de lugar concluir, vamos de melhorar essa vítima questão. para um lugar de agente, né? Isso, aham. É como foi explicado, né? Que a gente é colocado, nós não somos educados, nós somos aquele processo que é feito com os animais, Adestrados. adestrados, Aham. com violência, com três tipos de violência. Estou dando um resumo para vocês, tá? Com a violência psicológica, Eu violência apanhava, doutora física. Dailda, até fazer xixi na roupa. Oi? Eu apanhava até fazer xixi na roupa. É. Enquanto não fazia xixi, não parava. Tem mais gente assim. Sei. Isso é uma destruição do ego, né? Você vai destruindo o ego, isso afeta, deixa uma marca na alma da criança e gera a emoção de hoje. Então, por isso que foi a ponte de ontem com hoje. Porque Foi. toda criança que é abusada emocional, psicologicamente e fisicamente tem raiva. Só que como que você vai ter raiva da pessoa que cuida de você, que te abraça, que te beija, que te dá comida, que te dá banho? É complicado você sentir raiva, né? É uma mistura de raiva e culpa ao mesmo tempo. Pois é. Então nós já estamos aqui no tema, já estamos falando e, e é isso, tá? Pode fechar aí, porque eu não estou conseguindo fechar aqui. Tá bom. Muito bem. Então a raiva, ela é uma emoção. Uma emoção, ela tem um componente físico, ela é percebida, sentida fisicamente, e tem um componente emocional. Por exemplo, a Ronede acabou de falar de uma situação onde você faz xixi, libera os esfíncteres. É a situação do medo. O medo, ele é uma emoção com uma repercussão física. A raiva, ela é algo que mexe com o corpo. E conforme a emoção raiva é desencadeada, surge uma cascata de processos bioquímicos com liberação de substâncias que nós chamamos neurotransmissores. E esses neurotransmissores agindo nos neurônios, coloca você num estado de consciência alterado. Então, existe elementos que aumentam esse estado de consciência de raiva,
como a postura que você faz, né? A postura física. Existem elementos que fazem aumentar, por exemplo, você gritar. Sabe os guerreiros antes de uma guerra? Eles gritam, faz o cântico ali, aquela coisa, e vão para cima. E vão com raiva. E ela é então uma emoção, e a palavra emotion indica a finalidade da raiva e de todas as emoções, que é você fazer um movimento por alguma razão, normalmente por uma contradição, algo te foi furtado, um furto ou um roubo, por uma violência, por uma injustiça e por desrespeito. Alguém acrescentaria alguma coisa a mais? Então, emotion, toda emoção, seja tristeza, medo, sentimento de culpa, raiva, alegria, e por aí afora, ela vem para que você faça algo diferente, faça um movimento. Então, por exemplo, você está numa fila e vem alguém e entra na sua frente na fila. Você está lá uma hora, está quase chegando, vem alguém da sua frente e dá lugar para uma outra pessoa entrar. Como se ela não estivesse prejudicando todo mundo que está atrás dela, né? Ela tem o direito de fazer isso. Aí você pode se manifestar ou não. Ou simplesmente aceitar e não deixar aquilo te afetar. Então, e aqui nós já passamos para um outro aspecto da raiva, que é esse movimento, esse desencadear, essa emoção, ela tem três direcionamentos possíveis. O primeiro direcionamento é você jogar essa raiva, essa emoção para fora, para o outro. Para fora, porque às vezes você chuta uma árvore, tem gente que dá murro na parede, quebra a mão, tem gente que dá murro na porta, tem gente que quebra prato. Então, é o movimento da raiva eclodindo em uma ação destruidora para o outro ou para si mesmo. A segunda possibilidade é você engolir a raiva, sublimar, racionalizar aquilo, você engole a raiva, você não faz nenhum movimento para fora, aquilo vem para dentro. É como... E aqui um detalhe, uma frase que eu falei ontem: emoção não evapora. Então, essa raiva vai para algum lugar do seu corpo. É uma emoção. Alguém sabe para onde ela vai? Creuza? Ah, ela vai para a cabeça, né? Ela vem do fígado e vai para a cabeça, né? O coração. Eu Creuza, sinto subir. vamos Eu lá. sinto para a cabeça. Olhos. Oi, Para onde ela vai a raiva? vai pro fígado. Fígado. De- Atenção, você tem dois fígados. Fígado matéria, E o fígado físico, energético. Assim como você tem energético. corpo matéria, corpo espiritual. Essa raiva, como ela é uma emoção, ela é algo, uma informação vibracional, ela vai para o fígado
vibracional, fígado energético. E é colocado na gavetinha, em cada gaveta que tem no fígado. E fica lá. Só que um dia, quando vai juntando, ela vai se manifestar. Então, o primeiro movimento da raiva desencadear é para fora. O segundo movimento é engolir essa raiva, e isso vai para o fígado, podendo ou não se manifestar. O cérebro, ele é um apêndice do fígado na medicina energética. Ele não é um órgão como é na medicina tradicional, medicina moderna. E a terceira possibilidade é a raiva se voltar contra si mesmo. E aí isso afeta vários órgãos, mas e também causa autopunição emocional, a pessoa que se desvaloriza, você não faz nada direito, é a pessoa que entra em depressão por causa disso, é a pessoa que se fere, tem pessoas que se cortam, tem pessoas que param de comer por causa de raiva de si mesmo, tem pessoas que arrancam o cabelo e tem pessoas que se suicidam. Então, o movimento da raiva para fora, o movimento da sublimação ou engolir a raiva, que vai para o fígado energético e fica lá guardado, e ou voltado contra si mesmo. Então, esses três movimentos, eles são decorrentes de uma simples contrariedade. E aqui eu quero falar uma coisa muito importante. Muito importante. Sentir raiva é uma escolha. Escrevam aí. Sentir raiva é uma escolha. É como ser feliz é uma escolha. Porque você se deixou perturbar por algo. É uma escolha sua. Se aquela pessoa que entrou na fila, você não ligar, não vai acontecer nada. Até porque, agora, se você ligou e engoliu, ficou ruminando, temos um problema. Então é diferente você não manifestar e de você escolher aceitar a raiva ou aceitar a emoção, deixar ela passar por você e você simplesmente seguir adiante, ok? Bom, então nós temos que a raiva é uma emoção e é uma emoção primária, em alguns casos. Em outros, ela é uma emoção secundária. O que que é uma emoção primária? Por exemplo, quando você estava dentro do útero da sua mãe e a sua mãe te rejeitou. Rejeição, você nasceu e você mordia o peito da sua mãe. Você pegava o leite dela, mamava um pouquinho e vomitava. Duas manifestações de raiva. Então, a raiva quando é uma emoção primária. A questão é quando você sente um medo, por exemplo, qualquer, e o medo ou a tristeza é tão difícil de ser percebido que é preferível você sentir a raiva. Então, por exemplo, uma criança, ela está no shopping ou no supermercado, ela pede: Mamãe, eu quero isso, eu quero esse brinquedo. E a mamãe fala: Não, não vou comprar.
Naturalmente, a criança pergunta por quê. A mamãe pode dar uma razão qualquer, mas já foi o não. Não importa a razão quem entende é adulto, criança não entende razão. Porque falta dinheiro, porque não vai usar, por ela você pode explicar qualquer coisa. Não vai. Essa criança, ela entra nesse momento na tristeza de não ter aquilo que ela quer. Ela quer ir brincar na casa do vizinho e a mamãe não deixa, o papai não deixa. Ela fica triste, mas ela não gosta de sentir a tristeza e imediatamente ela entra na raiva. Ela direciona essa raiva com a mãe, ela vai lá e dá um chute na mãe. Então, essa é uma emoção secundária. Muitas vezes a raiva é emoção secundária, decorrente de medo e decorrente de tristeza, que são duas emoções mais complicadas de acessar. É mais fácil você sentir raiva e sair destruindo por aí, batendo. Entendeu? Então fica aí que a raiva é uma emoção primária, algumas vezes, mas na maioria das vezes ela é secundária. Segundo, a raiva ela é uma escolha. Você escolhe sentir raiva ou não. Aí você pode falar, mas doutora Dailton, é incontrolável. Não é incontrolável. É porque qual é a emoção realmente primária da qual você está fugindo com um acesso de raiva? Então, dei um exemplo da contrariedade, né? Ah, por exemplo, já viram esses crimes passionais, onde tanto homens como mulheres acabam matando o cônjuge porque encontrou o cônjuge com uma outra pessoa. É um crime normalmente premeditado, planejado, tá? Não é assim imediato, porque é muito mais fácil eu destruir o objeto que me fez sentir a tristeza, a rejeição, a decepção e qualquer outro sentimento. Então, a destruição do objeto desencadeante. Então, a função da raiva é você ter um movimento de tomada de consciência. O que acontece no seu corpo, mente e emoções quando você tem raiva, eu já expliquei, é uma série de alterações, uma liberação de adrenalina. Então, o seu coração bate mais rápido, você tem uma vasodilatação, a sua pressão aumenta, a sua pupila abre para você enxergar melhor, tem maior campo de ação para poder agir, e a sua atenção fica mais focada. Então, tem uma série de substâncias que são eliminadas quando essa emoção ela acontece. Mas por que que ela acontece? Ela acontece porque você foi contrariado. Você escutou um não. A forma como você lidou com o não na sua infância tem muito a ver com a forma como você lidou com o não na vida adulta. Se tudo que você queria te davam, a gente chama isso de criança mimada, criança mimada por avós ou por pais. O dia que você escuta um não, você vai entrar em crise e vai querer acontecer aquilo que você quer. Você não aceita ou não. Então você vai viver com raiva ou indignação. Essas emoções elas vão se acumulando no fígado e podem sim gerar uma doença. Por exemplo, a endometriose é uma doença de muita raiva. Mioma uterino tem raiva.
raiva às vezes do feminino, a endometriose tem raiva do masculino. Candidíase, uma raiva também tem como base a raiva do, do homem com quem a mulher tem aquela intimidade sexual, e essa raiva ela não consegue ser percebida, manifestada verbalmente. O corpo manifesta a raiva no genital para que ela não tenha mais nenhum tipo de intimidade. Uma dor de cabeça pode acontecer por causa de raiva. Uma dor de estômago pode acontecer por causa de raiva. Uma hepatite pode acontecer por causa de uma raiva profunda, uma traição, uma sociedade onde a pessoa perdeu, foi enganada e por aí afora. Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Eu quero, Creuza. Vamos lá, criança. Então, o doutor está falando sobre algumas partes, órgãos do corpo, que com a raiva já no corpo físico pode se transformar em uma doença no corpo físico. E quando a gente vai falar no fígado, a gente fala muito que o fígado muito intoxicado pode causar outras doenças além disso, sem pegar. Mas ela pode pegar, associar com o pulmão e te atacar uma alergia? Sim, é que na medicina chinesa, a pele ela é regida também pelo pulmão. É. Mas quando a gente olha um pouquinho mais além, a pele ela é um órgão de contato. Então ela é um órgão de pertencimento e de rejeição. Então, muitas alergias são decorrentes de contrariedades. Por exemplo, a urticária. A urticária é tipicamente decorrente de uma contradição. É como se a criança não sentisse, ou o adulto, a perda do contato com aquela questão porque ela foi rejeitada. Ela escutou um não, ela se sente rejeitada e ela manifesta isso perdendo o contato, trazendo para a pele. Então, é possível sim, tanto raciocinando pela medicina chinesa, como raciocinando pelas leis biológicas. Miriam, Obrigada. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a hepatite, né? A questão de raiva profunda. Minha mãe conta que eu tive hepatite quando criança. Ela não sabe se quando eu tinha 3 meses ou 3 anos. o fato dela não saber se foi 3 meses ou 3 anos já não é algo? Porque se foi 3 meses, foi dela. Uhum. Alguma forma de abuso que você sentiu. Se foi 3 anos, já tem um pouquinho de outras possibilidades. Mas justamente, como é que estava a condição financeira da família nessa época quando você nasceu? Eu acredito que um pouco instável, pelo pouco que eu sei. E isso Teve, mudou nos próximos 3 anos? sim, sim. O que eu lembro que minha mãe contou, esses tempos eu conversando com ela, questionando sobre a minha infância, e eu comecei a juntar alguns fatos. Então, assim, eu nasci e a gente morava num lugar, né, junto com os meus avós paternos.
Depois nós fomos morar com os meus avós maternos. E com 3 anos, mais ou menos, voltamos para morar com os avós paternos, onde depois nós estabelecemos a residência. Então, tinha uma instabilidade aí. Como é que fica uma criança nessa situação? Qual a segurança que essa criança sente? Nenhuma. E se a criança foi consultada, foi avisada, nós vamos mudar amanhã. A criança é avisada? Eu oriento os pais até para trocar de roupa. Filho, agora eu vou te dar um banho, tá? Eu vou tirar sua roupa para você tomar banho. Explica e faz e tira. Agora eu vou te colocar na água, tá? Agora a mamãe vai na cozinha. Agora é isso. Você tem que falar tudo para a criança. Antigamente, criança não é. Criança e cachorro, tudo igual, a mesma coisa. Uhum, Adestrado, tem que aceitar. uhum, Podemos imaginar que seja com 3 anos que você sentiu muita raiva. uhum, Porque você se sentiu traída, sim. perdeu contato com seus avós. Muitas Uhum. vezes, a fonte de amor de uma criança vem mais dos avós do que dos pais. Sim, eu sempre tive uma ligação muito próxima com o meu avô paterno. De quem se foi separada com 3 anos. Uhum, sim, ok. Gratidão. Bingo! Eu tenho uma paciente que ela desenvolveu uma cirrose hepática, porque quando ela tinha 8 para 9 anos, ela estava voltando da escola, e ela entrou num lugar, cortou caminho, e passando num lugar, assim, tinha um muro, tinha um homem sentado lá. Esse homem chamou ela, ela foi. Ele fez isso, ó, ele colocou as mãos no peito dela. Uma criança de 8 anos, nem peito tem. Só isso assim, só isso. Ela se sentiu envergonhada, sentiu muita raiva disso dele, muita raiva dela, se sentiu a maior pecadora do mundo. O que ela desenvolveu durante a vida? Ela não se casou, nunca teve filhos, nunca teve nenhum tipo de intimidade sexual com ninguém, desenvolveu uma cirrose, sofreu um transplante de fígado, viveu mais um ano e depois morreu. Só por causa disso. É o que eu digo. A raiva é uma escolha. Porque o contrário da raiva, qual que é? É o perdão. O contrário da raiva é você compreender e não pegar tão duro com você e com o outro. Com a mesma medida que tu medes, serás medido. Mesma régua. Se você não é condescendente com as outras pessoas, não vai ser condescendente com você, porque você está criando tua própria lei. A questão é que a raiva, lembra que ela existe porque ela pede uma ação. Se essa ação, no caso, se ela sentiu raiva dela, devia ter dado um chute nele, gritado, feito alguma coisa. Se a ação não acontece, a raiva não cumpre a finalidade dela. E aí ela vira um problema. Porque houve o desejo de fazer algo, houve a vontade de um movimento diferente do que estava sendo feito. Qual o prejuízo para você e para os outros? Bom, prejuízo para você é perda de tempo, perda de vida
encurta a vida. Porque muitas pessoas que sentem raiva e engolem a raiva precisam de um vício para contrabalançar. E aí vem, por exemplo, o álcool. O álcool é uma forma de você deixar de sentir raiva. A maconha, todos os psicotrópicos são órgãos, são elementos, são vícios. O tabaco, o cigarro, ele tem uma ação no fígado também, não é só no pulmão. Ele pesa no fígado imediatamente. Então, e tem mais, há um prejuízo no sentido de você ocupar o seu pensamento com algo que não é nobre, que não te leva na escala de energia para cima. Lembra aquela escala de emoções? A raiva está lá embaixo. E como a raiva é uma escolha, e ela pode ser liberada e tratada, treinada, a raiva te prende no passado. A raiva é como se ela roubasse um pouco da tua alma, um pedaço da tua alma. Quando você sente raiva de alguém, você está preso a essa pessoa. Quando você sente mágoa de alguém, guarda ressentimento, você está presa a essa pessoa. Porque no fundo a raiva é uma forma de rejeição da realidade. Então, eu queria muito ir caminhar, andar de bicicleta no parque, mas está chovendo. Aí eu fico com raiva, como se adiantasse, né? Aí eu fico com raiva, para de chover. Tem que satisfazer o meu desejo. Quem disse? Quem disse? Então, a raiva é uma forma de rejeição da realidade. E quando você rejeita a realidade, você se desconecta da vida. Quando você se desconecta da vida, você está preso, está parado, congela. Então, por exemplo, quando acontece uma violência física na infância, nós já falamos sobre isso, e você sente muita raiva, uma parte sua, da sua alma, fica presa ali, congelada. Quando você passa por uma humilhação na escola, né? A professora pergunta algo, você levanta a mão e é ridicularizado ou humilhado pelos colegas, qualquer que seja. Você vai com uma roupa furada, são várias as situações. Aí você fica com raiva, você fica preso àquilo. Uma parte sua fica presa no passado. Eu vou repetir algo que vocês já sabem. Aquilo que eu rejeito me submete. Então, se eu rejeito a realidade tem poder sobre mim. Eu escolho rejeitar a realidade, escolho brigar, ficar com raiva porque está chovendo, ou porque isso. Ou eu vou no supermercado, pego uma listinha, esqueço de comprar um dos itens, chego em casa, ai, mas também tinha que ter pego. E aí começa a ter a raiva de si mesmo. E aí o amor deixa de fluir. O problema é esse. Não existe amor na raiva. Não existe amor na raiva. Por isso que existe, está escrito na Bíblia sobre a ira de Deus. É impossível Deus ficar irado. Não existe Deus irado.
Não é possível isso. A ira dos tempos vindouros, Deus vingativo, não existe isso. Porque Deus, ele é amor. E não cabe ele. Sabe por que que ele não tem ira nem vingativo? Porque ele já criou as leis, as próprias leis do universo já cumprem essa função. Cada pessoa colhe o que planta. Então não existe amor na raiva, não existe amor na violência, não existe amor na ira, não existe amor na indignação, porque faz parte do amor aceitar as pessoas como são e tudo tal como é. E também isso é uma escolha. Eu aceito escolher ou eu aceito rejeitar as pessoas. Eu sou muito crítico, eu vou começar a criticar procurando defeito numa comida, procurando defeito numa limpeza, procurando defeito no trânsito, procurando defeito no político. Sim, só que eu uso a minha régua para medir. Então a raiva, quando você entra na raiva, você desliga o amor. E se você desliga o amor, para que serve? Se nós estamos aqui para aprender a amar. Amai-vos uns aos outros. Amai os vossos inimigos. Aliás, tem uma frase do Khalil Gibran que diz assim: o mestre disse: amai os vossos inimigos. Eu me amei e cumpri o mandamento. E tem outra frase: toda escolha implica em uma renúncia. Vocês escolheram estar aqui comigo, então vocês estão renunciando a todas as outras coisas que estão acontecendo nesse momento. Eu escolhi estar aqui com vocês, eu saí mais cedo da festa. Toda escolha corresponde a uma renúncia. Se eu escolho ter raiva, eu estou renunciando ao amor. Se eu escolho o amor, eu vou renunciar à raiva. Não tem por que eu ter raiva. Porque a raiva se manifesta pela crítica e a crítica ajuda as pessoas? Não. Só faz a pessoa se sentir pior, ruim, imperfeita, negativa. E ela não vai melhorar por causa disso. Então, o próximo ponto é como acessar a raiva guardada do passado. Então, primeiro, a raiva fica guardada no fígado. Como? Entrando no mesmo estado emocional quando a raiva foi gerada. E isso pode ser treinado. Como? Você criando um ambiente. Então, por exemplo, tem algo que te incomoda no passado, uma traição de um amigo, um irmão que te bateu, um, um abuso qualquer, um, vários traumas. Você pode escolher um. Eu vou sugerir você escrever esse trauma, esse abuso, essa dor, essa traição, esse algo que você nunca esqueceu que está aí guardado. Escreve aí. E esse algo que vocês escreveram aí, eu vou dar a seguinte sugestão. Hoje ou amanhã, uma hora que vocês quiserem, vocês vão ajoelhar no chão, de preferência num tapete ou numa almofada, diante de um sofá, de um lugar que tem uma almofada, e vocês vão começar a bater com a mão em punho assim. E começar a falar, voltar naquele estado, aquele momento.
você fez isso comigo, coisa eu me senti assim, e começa a falar, e grita, e deixa sair, e vai batendo, e você vai entrando no estado emocional, porque se for pela razão, não funciona. Já disse, a raiva é uma emoção, e as emoções não estão sujeitas a um controle racional. E esse é o grande problema da psicanálise. Por exemplo, te ajuda a compreender muita coisa, mas não te ajuda a resolver. E quem diz que compreender as coisas vai te ajudar? Não vai, porque você não está sentindo. Às vezes vale a pena mais você sentir. Se um terapeuta consegue levar você a sentir, aí sim. E isso vai resolver, vai gerar uma ação, lembra? Emotion, um movimento. Esse movimento entra no próximo ponto, que é a liberação da raiva. É como se a raiva viesse de novo, você sentisse, e ela passa por você e sai, vai embora. E você entra na exaustão, você entra no perdão. Perdoar não pelo outro, que o outro mereça, ou porque o outro mudou, ou porque o outro está fazendo diferente, ou porque o outro está arrependido. Não. Você entra no perdão porque é bom para você. O perdão é uma emoção de soltar, uma emoção de liberação. Libertação, igualmente. Então, como deixar de ter raiva? Você sintonizar no amor de manhã, de tarde e de noite. Simples assim. Mas como eu faço para sintonizar no amor? Pensa no amor 24 horas. Seja um canal aberto para receber amor de Deus, amor de você mesmo. E aí entra a possibilidade de você ter uma alma gêmea e receber amor e dar amor para uma alma gêmea, para um relacionamento. Lembrando mais uma vez que esse relacionamento não é um relacionamento ideal. Até porque não existem relacionamentos ideais. Se ele é ideal, ele é platônico e ele não existe. Os relacionamentos são construídos. O amor, ele é construído. E atenção, amor, ele é uma emoção ou um sentimento? Quem acha que o amor é uma emoção, levanta a mão. Quem acha que o amor é um sentimento, levanta a mão. Muito bem. Ele é os dois. O amor, ele é um sentimento. Tanto assim que a gente tem o símbolo, né? Do coração, que é o amor. Isso. Mas ele é também um sentimento porque ele solta, tem neurotransmissores, tem a sensação do amor, tem uma série de. Então, ele é os dois. E amar também é uma escolha. Você pode escolher amar os seus inimigos. Você pode escolher. Um ensinamento, por exemplo, se alguém roubar a sua blusa, dê a camisa também. Se alguém te obrigar a andar uma milha, anda a segunda milha, anda mais uma. E de novo, amar os vossos inimigos, porque amar os vossos amigos é fácil. Amar quem é legal para você não tem mérito nenhum. Isso não te diferencia de nada. Sentir raiva de uma pessoa que te incomoda, que é chata, que não faz o que você quer, é culpa sua.
porque você não pôs limite. Conviver com uma pessoa oral. O que é uma pessoa oral? É uma pessoa que precisa falar. Atenção, meninas e meninos. Em média, cientificamente falando, homens têm necessidade de falar 400 palavras por dia. Mulheres têm necessidade de falar 2.000 palavras por dia. Em média, temos 1.500. Agora, uma pessoa oral, seja homem, mais comumente mulher, tem necessidade de falar 10.000 palavras por dia. Mas ela não fala sentindo, ela fala vomitando. Então, ela transforma o seu ouvido em privada, pinico. Vamos falar pinico, é mais bonitinho. E você escolhe, concorda, para não, para agradar a pessoa. Ah, ok, ela fica falando lá, ela tá falando. E ela fala 1 hora. Eu tinha uma tia que ela falava 1 hora no telefone. Você está, aham, e plá, e mudava de assunto, e vai. 1 hora. Não tem desconfiômetro uma pessoa oral. Então, você sente raiva, mas você não fez ação para não contrariar o outro. Para não ser deselegante. Ai, que bonitinho. Para não ser mal educada. Que belezinha. Que coisinha mais educada você é. Parabéns. E fica aí guardando, gerando raiva, pensando que isso é amor. Você pecou na falta de amor próprio e você vai sentir raiva de você depois, porque ficou escutando aquela ladainha toda. Então, como deixar de ter raiva? Primeiro, buscar amor. Segundo, ter um posicionamento amoroso e verdadeiro. Porque se você for verdadeira, você vai ser digna de confiança. Se você fizer as coisas para agradar os outros, para ser simpática, simpática, um bom menino, bem adestrado, você vai ter raiva de você. E a raiva, por exemplo, pode ser a base da pressão arterial, da hipertensão arterial, que afeta o coração. Então, como lidar com a contrariedade? Muito fácil. Alguém tem alguma sugestão de como lidar com a contrariedade? Por favor, fale agora. Ou cale-se para sempre. Às vezes é melhor se calar para sempre. Não, não é. Nem se, às vezes sim, fazer de conta que não viu, mas se aquilo não te afeta e não te prejudica. É, quando não nos pertence, é melhor se calar. Então, veja, uma melhor maneira de não de lidar com a contrariedade é saber que aquilo que o outro está fazendo, falando, é do outro. Ah, mas se eu falar para minha tia que ela está falando demais, ela vai falar que sou grosso. Grossa é ela que está invadindo meu ouvido. Eu não tenho obrigação de ficar escutando. Tia, a senhora percebeu que você está falando há 25 minutos, mudando de assunto para o outro? Só tem alguma coisa importante para me falar? Tem. Eu tenho algo a fazer. Nossa, como você é grosso. Hum. Quando você é verdadeiro, as pessoas. Ela pode ficar com a raiva. E aí, o problema é dela. Mas você não se deixa tomar por papéis que os outros criam para você. Então, vamos pensar, juntando com a live de ontem, onde nós falamos do processo de
adestramento de abusos emocionais, físicos e psicológicos, todos nós fomos submetidos à violência na infância. E é natural que tenhamos raiva. Então, enquanto eu não acessar essa raiva e liberar essa raiva dessa maneira que eu falei, por exemplo, eu não consigo chegar no amor, porque aquilo que eu rejeito me prende. E tem mais, e tem mais. Pela lei da atração, se eu estou rejeitando algo, o que que vai acontecer, Creuza? Miriam, o que que vai acontecer, Miriam? Vem de volta, dobradinho para você. Eu vou atrair para eu fazer diferente. Até que eu faça diferente. Aí eu paro de atrair. É que nem mulher que se relaciona com um homem abusador. Aí ela se separa, tal. Agora encontrou o Alain Delon da vida dela. Pronto. 6 meses depois estava no mesmo buraco porque ela não mudou. Até ela tomar consciência, ela vai continuar atraindo pela lei da atração pessoas para levá-la a para o andar superior. O andar superior é sempre com mais amor. Então, se eu deixo a contrariedade, se eu deixo o que é do outro com o outro, eu não vou me contrariar. Eu vou entrar na aceitação. E aceitar é uma escolha. Por que que pessoas inteligentes não são sábias? Por que que tem pessoas com mestrado, doutorado, pós-doutorado que são uns jumentos? São brutos, são. Por que que existem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que ele tem são milhões de dólares? Eu conheço gente assim, que fica por tititica, por R$ 10, camarada fica lá. Muito pobre, muito pobre. Tá preso. Então aquilo que me prende me domina. Aquilo que eu rejeito também me prende e me domina. Então, quando eu estou rejeitando algo, uma realidade, uma pessoa que me incomoda, por que que a pessoa incomoda? Porque alguma coisa em mim tem. Atração, lei da atração. Vai meditar, vai pedir para Deus. Deus, me ajuda a lidar com isso. Por que que eu estou atraindo essa pessoa? Por que que eu não consigo amar mais? Simples assim. Então, depois da emoção desencadeada, como eu disse, eu posso jogar em cima dos outros, o que é desleal. Eu posso engolir, o que é desamor consigo mesmo. E eu posso me calar, como se isso fosse resolver. Eu só estou adiando a resolução. A emoção, ela pede um posicionamento imediato. E para eu me posicionar imediatamente, eu preciso ter um autoconhecimento, que é isso que nós fazemos aqui na tribo. Autoconhecimento, domínio próprio, inteligência emocional. Inteligência emocional se adquire, se desenvolve. Também é uma escolha, é um investimento pessoal. Então,
Ana Regina, quando o amor se torna um peso, o amor nunca é um peso. Quando ele se torna um peso, não é amor, é outra coisa. Quando por amor assumimos um papel que não é nosso, isso não é amor. Isso tem cara de amor, porque quem ama não assume o papel que não é seu. Isso, primeiro que já é falta de amor próprio, e eu estou mentindo para o outro se eu sei que é um papel que é do outro. A verdade, Ana Regina, é que nós agimos, fazemos escolhas, atuamos muitas vezes para agradar o outro, para ficar bem com os outros, para não ter inimigos, para não ter encheção de saco. E aí nós deixamos de falar a verdade. Eu fui numa festa sábado e de repente a pessoa, dona da festa, sentou no meu lado e começou a falar blá, 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 blá. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, até que chegou alguém. Eu pedi licença aí. Uma oral. Se eu tivesse ficado do lado dela 1 hora, ela estaria falando 1 hora e ela não queria ouvir a minha opinião. Ela não quer ouvir nada que eu falar, só quer falar. Ela transformou aquela pessoa que transforma seu ouvido em pinico. Então, eu vou assumir um papel que não é meu, ser pinico? Isso é amor? Não, isso não é amor. Muito mais amoroso é ser. O amor, Ana Regina, ele é sempre ligado à verdade. E vocês já escutaram eu falar isso. O amor e a verdade andam de mãos dadas. E é bom lembrar. O amor e a verdade andam de mãos dadas. Para finalizar, quando você, quando chega um paciente com uma doença complexa, difícil de diagnóstico, a gente precisa de dicas, a gente chama de sintoma diretor. Aquele sintoma que vai me levar para o diagnóstico e para a cura. O sintoma diretor, ele é fundamental. Quando você está dirigindo o carro e acende uma luzinha vermelha, mostrando que a temperatura do motor está alta, isso é bom ou é ruim? É bom? Por que é bom? É O bom. pessoal está avisando, tem a oportunidade de parar e não fundir o motor. Tá. Qual que é a melhor maneira de resolver, de apagar aquela luzinha vermelha acesa? Pegar um Parando o martelo carro. e aí você dá uma martelada no carro ali e destrói tudo e a luz não, você não vê mais a luz, é isso? Não, Não? a luz é tua aliada. A luz é um sintoma. Qual é a melhor maneira de você subir o seu patamar de amor? Você atentar às coisas que te irritam, às coisas que te tiram do sério, aquilo que te faz sentir raiva, porque isso é a luzinha vermelha no teu painel. Tem alguma coisa aí. E é muito mais fácil colocar a culpa no outro, como por exemplo, nossa, mas como aquela pessoa fala, né? Ficou ali falando 45 minutos. Ué, e por que que você ficou 45 minutos do lado dela? Você podia ter falado, ó, você está falando demais. Ai, mas você é grosso. É, não é grosso, é verdadeiro. Só que você vai fazer para ela aquilo que ninguém nunca fez, que é falar a verdade. Então, a raiva, a contrariedade está, por exemplo, por trás de todas as doenças do estômago. A raiva pode estar por trás da pressão alta, a raiva pode estar por trás do sobrepeso.
que leva uma pessoa a aliviar aquela raiva comendo pelo prazer, sublimar. A raiva pode estar por trás de uma diabetes. Carlos, boa noite. Você está falando aonde, Carlos? Fala, doutor. Eu tô falando de São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga, onde é esse? É Pernambuco? Não, Rio Grande do Sul. Bah, é Eu mesmo. tenho, eu tenho uma cunhada minha que segue a Hilda. Ah, eu estava ontem na live. Tava também, é. Isso. Muito bom. Faz sentido essas Ah, coisas que você está falando aqui, Carlos? Faz muito, Dá para muito tirar algo sentido. prático? Dá, com certeza. Tá, então vamos finalizar com algo prático. Primeiro, que é importante, a raiva me mostra aquilo que ao qual eu estou suscetível. Ele é um mapa da mina, ele mostra aquilo que você tem que evoluir. Recuperar o amor próprio, me encher de amor para poder ter amor pelo outro. E aí eu não vou mais sentir raiva. É bem difícil. Pô, não é tão difícil, cara. Quando você começa nesse caminho, quando você começa nas coisas pequenas, você vai organizando. Chega uma hora que você tem essa sabedoria da vida. A vida fica gostosa, porque nada te tira do sério. Tem um ar de passividade, aparentemente, sabe? Mas não é. Uhum, É uma passividade ativa. É uma sim. escolha. É uma escolha. É, eu vi muita gente aí falando, né, como é que se diz assim, é, é, tu fazer as coisas para que as pessoas vejam, né? Não é que, como é que se diz? Para contentar as pessoas. Às vezes tu faz uma coisa para contentar a pessoa, mas aquilo não é bom para ti, né? Isso acaba te machucando. E os Exatamente. sintomas a gente sente no corpo. Realmente isso fecha tudo certinho. Então, eu estou dando a maneira como lidar com isso. Como lidar com isso? Fazendo esse ritual de voltar aqui. Uhum, Que seja uma raiva sentida da mãe dentro do útero. Tanto assim que muitos de vocês que estão fazendo consultas individuais, eu estou propondo de escrever cartas para a mãe. E nessas cartas para a mãe tem uhum, muita raiva. Mãe, você fez isso, mãe, você fez aquilo, senti muita raiva. Vai expressando, mas uma coisa boa seria sentar numa cadeira e começar a bater ali até chorar, uhum. chorar de raiva. E você vai Verdade. soltar e liberar. E aos pouquinhos, Carlos, isso é possível, é uma construção. Eu já fiz várias constelações, eu, eu comecei a partir para esse lado aí porque a gente sabe, né? As coisas vêm acontecendo e tu fica, não dá muita bola, né? E daí, quando tu entra no ciclo das constelações e coisa, tu começa a ver que tem muita coisa que fecha certinho, né? A raiva da mãe, principalmente da mãe, né? Eu tenho que me curar nessa parte com a mãe, que ela me batia e quando eu era pequeno ela me abandonou, né? Assim, numa viagem, eles foram viajar e eles se acidentaram de carro e a minha mãe ficou 60 dias em coma. E eu senti esse abandono. E já foi revelado que eu tenho, em várias constelações, problema com a mãe. Aí está a questão que eu falei, o conhecimento que não resolve. Sim. É melhor ter um pouquinho de emoção liberada do que um conhecimento de uma coisa estratosférica, longe, distante. E nisso, a constelação, às vezes, ela te dá muita informação Uhum, desconectada do nível emocional daquela informação. Fica, às vezes, uma informação intelectual, que não consegue acompanhar. Isso é um problema. uhum, Então, pode ser que você precise, no momento, dar uma organizada nisso. E esse é um dos sim. motivos pelos quais eu parei de fazer constelação em grupo.
Porque a pessoa Uhum. recebe muita informação, ela não é como se você comesse um prato desse tamanho assim, ó. Não cabe, não dá, dá ingestão. É melhor comer um pouquinho todo dia. Então, você vê, quando você falou minha mãe me abandonou, tua mãe te abandonou? Não, é que quando eu era pequeno, sim, né? Não, Não, ela não abandonou. Ela estava no hospital em coma. é verdade. Eu tenho uma paciente, quando ela tinha 6 meses, o pai dela ficou doente, ela morava no Mato Grosso do Sul, e a mãe dela pegou o pai e trouxe para a USP, que é o único lugar, uma doença rara que podia tratar, e ficou um ano em São Paulo. Deixou ela com a mãe dela. Uhum. O que que você acha disso? Isso é um abandono? Não. Mas ela sentiu como se fosse. E ela sentia muita raiva da É, mãe. Aí eu perguntei um isso. dia: hoje você, mulher adulta, seu marido fica doente, você vai ficar do lado dos seus filhos ou você vai juntar com seu marido? Eu falei: "Não, vou com meu marido." Então pronto, foi o que sua mãe fez. Tá bom. Entendeu? É, Então, sim, talvez é uma forma de, quando a gente organiza, você começa. Mas é aquilo que eu falei: se tem fumaça, tem fogo. Se isso de alguma maneira mexe com você, vale a pena você aprofundar nas emoções que estão envolvidas nisso daí. Tá bom? sim. Show de bola. Muito obrigado. Eu agradeço. Bom, é isso que eu tinha a falar para vocês. Agora eu vou abrir para perguntas. Alzira? Eu tenho uma pergunta, doutor. Quando você sente que alguém faz algo para te descontrolar, para você ter raiva, no dia a dia, no trabalho, eu tenho um colega, pronto, agora eu já sei, né? Mas várias vezes ele criava algumas situações que ele sabia que me deixava nervosa. No princípio, eu ficava muito nervosa porque aquilo me descontrolava. E ainda descontrola. Então, depois de tudo que falamos, né? É, vou acolher no sentido positivo, né? Com amor. Vou Olha, trocar. existem dois tipos de atitude. Uhum. Uma atitude primária, que eu chamo de ação, e uma outra atitude secundária, que eu chamo de reação. Vamos lá, por exemplo, você está dirigindo seu carro, está na sua pista, de repente vem alguém, te passa pela direita, te fecha. O que que isso gera em você? Raiva. Raiva. E o que que você Raiva. faz? Você acelera e vai lá e passa para ele, põe a mão para fora e xinga, não sei o quê. Uhum. Você está na ação ou na reação? Na reação. Quem tem o poder? O outro. Não depende de mim. Faz sentido. Toda vez que você está na reação, você perde poder. Isso é muito comum no relacionamento amoroso, onde um faz algo ou deixa de fazer algo que o outro queria que fizesse, e vem a raiva ou fica guardado, né? Aquelas mágoas assim, né? Quando o velhinho lembra aquela vez que você se engana lá em 1954. Gratidão, doutor. Então, se esse colega ele faz algo, lei da atração, o que que Deus está querendo te dar? Uma, 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 uma oportunidade de mudança de posicionamento. Não, também, claro, mas uma oportunidade de você amar aquele que te prejudica. Uhum.
de compreender que ele tem algum motivo para fazer isso. Ele tem um trauma, a doença dele. E que toda vez que você reage, é o que ele queria, é ele toma o poder sobre a tua vida. E aí ele vai fazer mais, porque ele sabe que te afeta. É, obrigada, doutor. Se você consegue amar, você vai ter um olhar amoroso, de aceitação. Por isso que eu disse que a raiva é uma escolha. Faz sentido? Faz sentido. Amai os Obrigada. vossos inimigos. Amai aquele que te prejudica. Ok. Na Obrigada, hora que doutor. você sente raiva, você não sente amor. Obrigado pela pergunta. Mari? Oi, doutor, tudo bem? Em primeiro lugar, boa noite a todos e obrigada aí pelo conteúdo de hoje, que é bastante útil para mim. É, essa semana eu passei por uma situação onde eu consegui fazer até uma gestão, mas eu fiquei com uma dúvida, por isso eu resolvi perguntar. A pessoa, por mensagem, né? Ela também tem uma atitude sempre irritativa em relação a mim, ela procura sempre fazer alguma coisa para me tirar do sério. E eu sempre, no decorrer da minha vida, reagi, né? E é, eu tenho percebido isso e consegui conter. Eu falei, eu percebi que seria a minha dor conversando com a dor dela, né? E aí eu falei, não, eu não vou dar o que ela quer, né? Que é uma resposta, uma agressão para que ela revide com mais e aí vire uma discussão, né? E mas ao mesmo tempo, né? Até eu perceber, né? E conseguir fazer essa gestão do que estava acontecendo comigo, eu senti tudo aquilo. O coração acelerou, né? Essa é a luz vermelha, doutor? Exatamente. Enquanto você reage, você perde o poder porque você está na reação. Quem reage perdeu o poder. Tá. Quando você está na ação, você tem o controle da sua situação, porque só depende de Uhum. você. Na reação, você já Uhum. deu a força Tá, para o outro. tá. E tudo bem, porque assim eu falei assim, caramba, mas eu deixei o sintoma vir. E aí eu fiquei me sentindo mal porque eu senti o sintoma. Ok? Mas aí Entra, até aí tudo entra nessa bem? raiva, não é para você não ter, Ah, não é para mentir. Sente isso, certo. simplesmente Senti. sente. Uhum, Ficou com raiva, tal, sim. Respira, faz uma oração pela vida do outro. Você uhum, aumenta seu nível de amor um pouquinho. Aumenta por você mesmo, não cai na armadilha. uhum. Cilada, para te tirar a É, paz, exatamente. para te trazer para um Que bom. nível inferior de amor. Nós estamos Isso. aqui para evoluir em amor. Uhum. Que bom, que bom. Eu pude compreender melhor porque eu me sentia mal de sentir o sintoma. Eu achava que eu não podia sentir aquele sintoma. Mas Uhum. não, eu já me descontrolei, né? Mas na verdade não. Então, entrei na emoção, gerenciei, ok. Sente, e daí você libera, como se você sentisse que aquela emoção está passando E- por você. Isso. Vai lá, fica descalça no Depois deu um chão, alívio. Depois deu um solta. alívio. Eu É a falei, ó, tristeza, que bom. chora. Tá, Chora, me deu chora vontade 15 de minutos, uma chorar. hora, 2 horas, É, chora. me deu vontade de chorar. Isso, Uhum, às vezes a raiva vem, é, vem para encobrir uma tristeza. Entra na certo. tristeza. E talvez lá na Uhum, frente você entra no medo. Entra no uhum, medo. Porque se ela é uma emoção secundária, ela está encobrindo outra. Mas você só vai chegar na uhum, outra se você permitir sentir isso. Se você reagir, você continua no nível superficial. certo. Ai, obrigada por esclarecer. Agora estou em paz com a minha luzinha vermelha. Agradeça. E lá vem a almofada. Yes. Depois eu quero saber como é que Grati- vai ser isso. Gratidão.
Essa semana ainda eu comentei com o Toninho aquela dinâmica do relacionar e da cartolina gigante. Pela primeira vez eu contei para ele o que aconteceu por causa dessa situação. Comentei com ele e falei: olha, eu lembrei de uma coisa que a gente fez lá no e Aquilo ali contei é para botar ele. você num estado É, emocional exatamente. uhum, Então, ali, é você entrar, você entra no estado emocional. é, Você exato. vai, você grita. É isso que eu estou falando. No Liberação. grupo é mais fácil, individualmente você pode fazer a Uhum. brincadeira. Legal, legal. Farei com certeza. Obrigada. Passani, parla. Sabe que até eu me considero, e as outras pessoas também me consideram bastante calmo, assim, nessas questões que a maioria entraria numa raiva, eu geralmente respondo bem, assim, não me aciona. Mas no trânsito, principalmente, que tu mencionou, quando alguém tem uma atitude imprudente que me coloca em risco, ou eu estou com a família na caminhonete, assim, com a minha esposa, com a minha filha, e alguém faz algo assim que realmente nos colocou em Você risco, muda eu aqui, tive que. sai do modo natural, entra no modo irritado, modo Não, reacional. Pá! aí se eu tive que dar uma freada, alguma coisa assim, cara, aí vem um negócio assim, deu não. Agora tu falou, reza pro cara. É algo que eu vou ter que. Porque uma vez eu ficava alguns minutos transtornado, assim, né? Por dentro. Você perdeu a Agora eu já paz. tô, Você perdeu a agora eu paz. tô numa fase. Vale a pena perder a paz por um infeliz, por um idiota? É, aí agora eu talvez ainda eu entre, eu falo algumas palavras para ele e daí passa, sabe? Mas não são, não é na linha de uma oração, tá? É uma outra linha. E quem sabe agora eu vou Mas não exercitar, resolve, talvez. porque se 5 minutos depois um outro te cortar a tua frente, você vai ter a mesma reação. É isso não, Não, não te talvez leva ela para o vai nível de amor. potencializar, né? É. Talvez se um outro fizer logo em seguida, vai ser mais potente ainda, né? Vai Exato, porque potencializar. falar, hoje tiraram o dia para me pegar, né? Né? Lei da Mas atração. era só mais para compartilhar, né? Algo que comigo acontece. Tá bom, beleza. Obrigado. Muito bem, pessoal. 1 hora e meia certinho. Vamos encerrar. Já tem bastante coisa intensa. Imagino que alguns de vocês vão querer assistir de novo. Para semana que vem é semana de férias. Então, essa semana agora, eu vou dar um desafio para vocês, que é o seguinte: vocês se permitirem fazer algo diferente. Eu vou me permitir, na segunda-feira que vem, estar numa cidade de águas termais, tomando banhos sulfurosos, cuidando da minha saúde, tá? E espero que vocês façam algo parecido na segunda-feira que vem de férias. Vocês vão tirar férias de mim e eu vou tirar férias de vocês sem distanciar. E aí vocês vão compartilhar com o grupo qual que é essa coisa diferente que vocês vão se permitir fazer na segunda-feira que vem ou qualquer outro dia. Vocês entenderam? Então, o desafio é fazer algo diferente que você não faz no horário que seria da tribo, de preferência. Porque você estaria aqui comigo 6 horas da manhã. Então, faça algo diferente. Vai fazer uma caminhada, vai nadar no rio, vai subir numa árvore, ficar em cima da árvore, vai observar passarinho, vai, sei lá. Eu vou querer deixar a criatividade de vocês para ver o que vocês vão inventar de fazer de diferente. Pode ser na segunda-feira de manhã, sim, naquele horário das 6 às 9, ou pode ser em um outro horário qualquer, pode ser no domingo, enfim, qualquer outro dia. Mas fazer algo diferente, uma permissão diferente. Olha lá, ó. Vai nadar num rio aqui, leva o martelo, o machado para quebrar o gelo. E avisa o SAMU para estar perto. SAMU,
Se eu afundar e não subir, alguém pula lá, porque o negócio complicou. Esses gaúchos, viu, Carlos? Ó, o Diego aí vai nadar no Rio Húngaro. Quero só ver. Quero só ver se ele tem coragem mesmo. O É, mas o pessoal Carlos enche também gelo da tá banheira, né? Por que congelado você vai aí. fazer isso? O Carlos Aqui tá em São Luís congelado, amigo, também. aqui tá 4 graus. Muito frio. Amanhã vai estar negativo aí, estão falando. Isso, aqui é para fazer 1 grau, 0 grau aqui na minha cidade. Aqui é só com lareira ou ar-condicionado para aguentar. Aqui Bem-aventurados sois estamos, vós. aqui estamos com 1 grau agora. Uh, Bom, bem-vindo aos gaúchos. Minha admiração. Eu não quero saber que você faça algo diferente que você nunca mais vai esquecer que você faz. Dê-se um presente, tá? Combinado? Muito obrigado pela presença. Amo vocês, adoro vocês. Vão ficar livre de mim 2 semanas. Na outra semana a gente volta às 6 da manhã, tá? Então, lá no dia 14, se eu não me engano. Muito obrigado, boa noite, beijo no coração. A quem estiver assistindo a gravação também. Boa noite. Boa Beijo. noite. Boas férias.